Olá, meu nome é Andréa Zacarias e hoje nós vamos falar um pouco sobre as mudanças na rotulagem nutricional dos alimentos. Eu sou professora, consultora do setor alimentício, trabalho com rotulagem de alimentos há mais de 15 anos e este ano de 2020 nós teremos várias mudanças em relação à rotulagem nutricional. Mas antes de começar a falar das mudanças na rotulagem nutricional, eu sempre gosto de começar as minhas aulas ou palestras fazendo uma pergunta que parece simples, mas não é. O que é rotulagem? Eu sempre faço essa pergunta porque eu vejo que é comum as pessoas confundirem ou não saberem exatamente o que é rotulagem. Então, eu vejo isso pelos meus clientes, né, que às vezes vêm até mim e perguntam: você faz a tabela de informação nutricional? Ou às vezes eu pergunto nas minhas aulas e o pessoal fala: rotulagem é informação nutricional. Isso não está errado, mas também não está totalmente certo. Às vezes até já me aconteceu de falarem: rotulagem é a arte, é o design do rótulo. Está correto, mas não totalmente, né? Porque rotulagem é algo muito maior. Então, a tabela de informação nutricional é uma parte da rotulagem. A parte artística, né, que é ali o design gráfico, também faz parte da rotulagem, mas existem outros dizeres de rotulagem, como por exemplo a lista de ingredientes, que não faz parte da informação nutricional, a denominação de venda, que não faz parte da informação nutricional, mas que também é rotulagem. Então é muito importante que a gente saiba exatamente o que é rotulagem. E eu peguei justamente essa definição da legislação que diz assim, né, que rotulagem é toda a inscrição, legenda, imagem, ou toda a matéria descritiva ou gráfica, escrita, impressa, estampada, gravada em relevo ou litografada ou colada sobre a embalagem do alimento. Então, vamos entender melhor o que está dizendo essa definição de rotulagem, né? Por exemplo, aqui eu coloquei duas imagens, né, uma de uma lata e a outra de um pacote e uma caixa. Então, essas imagens aqui, elas são embalagens. Por exemplo, a lata aqui, ela é uma embalagem que a gente chama de embalagem primária. Por quê? Porque ela está em contato direto com o alimento. Então, a lata entra em contato direto com o alimento. Então, a embalagem primária. A segunda imagem aqui, eu tenho aparentemente um cereal dentro de um pacote plástico, e esse pacote plástico está dentro de uma outra embalagem aqui, né, de papelão. Então, eu tenho, na verdade, aqui duas embalagens. Então, o pacote plástico é a embalagem primária e a caixa seria a embalagem secundária. Por que eu estou falando isso? Porque a definição diz que qualquer informação que eu escreva, que eu desenhe, ou uma foto, ou até mesmo uma etiqueta colada sobre a embalagem, vai ser rotulagem. E, portanto, ela tem que estar de acordo com as normas vigentes. Eu não posso colocar qualquer informação sobre a embalagem desse alimento. Elas têm que estar de acordo com as normas, com as legislações que estão vigentes. E uma pergunta que sempre me fazem tá, professora, e onde eu coloco essa informação? Na primária, na secundária? Então, a resposta você sempre vai colocar essas informações na embalagem que o consumidor for encontrar no momento da compra. Então, por exemplo, no caso da lata, as informações de rotulagem vão sobre a embalagem primária. Agora, no caso deste produto aqui da imagem, se nunca ele for vendido neste pacote plástico, então o pacote plástico não precisa das informações. Quem vai precisar vai ser a caixa, porque a caixa que vai estar exposta lá, né, nos pontos de venda. Então, neste caso deste produto aqui, somente a caixa vai ter a informação da rotulagem. Agora, se, por exemplo, eu encontrasse, né, esse produto aqui sendo vendido o pacote e a caixa, então, neste caso, eu teria que rotular, né, fazer os dizeres de rotulagem nas duas embalagens. Então, só reforçando, né, que tudo que eu colocar de informação sobre essa embalagem vai ser considerada rotulagem. E aí é que tem que vir muito o cuidado para que a gente não coloque nada de errado, né, que venha aí estar em desacordo com a legislação. Bom, e qual é a finalidade da rotulagem, né?
porque às vezes parece que as pessoas querem colocar um monte de informação que não são relevantes, né? Deixando aí justamente a informação mais importante de lado, porque a rotulagem, ela é o rótulo, né? Ela é o elemento mais importante de comunicação entre o consumidor e o produtor, né? Então eu vou no mercado comprar alguma coisa, aquele produtor, ele não é local, muitas vezes é de outro estado, de outro país. De onde eu vou conseguir essas informações? Fazendo a leitura do rótulo. E por isso aqui está um ponto chave na rotulagem, que a rotulagem ela deve ser clara, não podendo deixar dúvida ou levar o consumidor a erro ou ao engano. Isso, digamos assim, é um dos pilares de quando você elabora um rótulo, tem que levar em consideração, será que esse rótulo está claro? Será que o meu consumidor vai entender? Será que ele vai ficar confuso com esse rótulo? Né? Então isso não pode acontecer, mas não é isso que a gente vê, né? Então a gente vê muitas vezes aí embalagens contendo vocábulos, sinais, denominações, algo que não representa a verdadeira natureza daquele alimento, ou deixando até o consumidor confuso, né, ou levando o consumidor a erro. E o que diz aqui na legislação é que isso não pode, né, que não pode conter no rótulo, não pode conter vocábulo, não pode conter sinais, não pode ter nenhuma informação que deixe esse consumidor confuso, ou que leve esse consumidor ao erro, confusão ou ao engano. Então, eu peguei aqui, né, alguns prints de notícias que saíram aí nesses últimos anos, até nos últimos meses, né, o caso deste primeiro produto aqui, né, desta empresa, em que era uma linha de produto onde tinha a imagem do mel na frente da embalagem, aqui no rótulo, porém, na lista de ingredientes não tinha mel. Então, como assim tem mel na imagem, mas nos ingredientes não foi colocado mel? Exatamente, era aroma de mel. Então, neste caso aqui, né, essa notícia foi a IDEC que denuncia Nestlé ao Procon publicidade enganosa em produtos. Não pode, se não tem aquele produto na lista de ingredientes, eu não posso colocar a imagem dele na frente, porque está levando o consumidor a erro ou ao engano. Tivemos recentemente, né, o Procon proibindo a venda da bebida Del Valle Fresh no Distrito Federal, porque esse produto não estava claro nas suas informações de rotulagem que produto era. Era um suco? Era uma bebida mista? Era um néctar? Não se sabia, era um refrigerante, né? Não se sabia exatamente o que era aquele produto. O consumidor ficou, né, em dúvida, querendo saber o que era e não sabia, né? Não conseguia ter essa informação da rotulagem. E o Procon do Distrito Federal justamente aí acabou proibindo a venda, e depois até o Procon do Paraná se posicionou também. E essa notícia, né, que deu muito o que falar, né, da questão aí dessas grandes redes, né, aí de lanchonetes, McDonald's, começou com o McDonald's, depois acabou indo até mesmo para o Burger King, da questão do o X-picanha que não tinha picanha, né, em que o consumidor, quando descobriu que na verdade aquele produto ele era aromatizado, se sentiu enganado, né, e justamente aí os Procon se posicionaram em relação a esse produto, e daí isso deu uma abertura, porque hoje com a internet, com as redes sociais, esse tipo de notícia ela se espalha muito rápido, né? E daí começaram a surgir outros produtos que nós vamos ver inclusive mais para frente, mas eu coloquei mais essa informação aqui, né? Mistura láctea condensada, né? Então colocar lá Nestlé alvo de críticas por nova versão do leite condensado. Nós vamos conversar sobre isso, né? Se isso está errado, se está certo ou não. Mas vejam, o que eu quis mostrar, na verdade, com esses prints de notícias é que muitas vezes, mesmo atualmente, nós acabamos aí encontrando produtos no mercado em que o consumidor não está satisfeito com a forma como está sendo comunicada o rótulo, né, as informações sobre aquele produto, porque ele está se enganando, porque ele está se confundindo, porque ele está ficando na dúvida do que ele está levando para casa. Então é muito importante que o rótulo seja muito claro e que não leve esse consumidor a erro ou ao engano, né? Então, também o que não pode conter no rótulo é indicar que o alimento possui propriedades medicinais ou terapêuticas, ou aconselhar, né, o consumo de algum alimento como estimulante para melhorar a saúde ou para prevenir doenças ou como ação curativa. Por quê? Porque alimento não é medicamento, tá? Alimento são produtos totalmente diferentes de alimentos e, portanto, o alimento não pode
né, colocar essas informações aí na sua rotulagem. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente aí em suplementos, porque suplementos são alimentos, não são medicamentos, né, cuidar para que não ultrapasse essa linha aí e de repente colocar alguma alegação medicamentosa no alimento que é proibido pela nossa legislação. Outra pergunta que eu gosto de fazer sempre é quem precisa saber sobre rotulagem de alimentos, né? E nas minhas aulas eu sempre falo, quem consome um alimento embalado deveria saber pelo menos o mínimo sobre rotulagem de alimentos, porque aquelas informações estão ali para os consumidores, mas não é sempre assim, e o que tem se observado é que os consumidores não sabem interpretar os rótulos dos alimentos, e tanto isso é verdade que a legislação vai mudar esse ano de 2022, a partir de outubro, no que diz respeito às suas informações nutricionais. Por quê? Porque o consumidor não sabe interpretar o que está escrito ali naquela rotulagem. Então, e também, né, tipo, o consumidor muitas vezes não consegue entender tudo o que está escrito no rótulo. Ele olha aquela quantidade grande de informação e não sabe o que fazer com elas, né? Por exemplo, o que é integral? O que é um produto integral à base de cereal? Será que essa palavra integral, ela tem o mesmo significado para um suco integral? Será que ela tem o mesmo significado para o leite integral? Não, né? São produtos diferentes com interpretações diferentes do que seria o integral. E sem lactose? Quando que tem que ter ali sem lactose? Será que sem adição de açúcar é a mesma coisa que não contém açúcares? Será que essa informação é a mesma coisa ou não? Não contém glúten. O que é glúten, né? Por que está escrito ali não contém? Sem gorduras trans, o que são essas gorduras trans? Então, e quando eu vejo no alimento fonte de fibras e às vezes eu vejo alto conteúdo de fibras, qual é a diferença dessas duas alegações? Então, realmente, né, há uma certa dificuldade de se interpretar todas essas informações que são possíveis de serem colocadas aí no rótulo de um alimento. Então, só mostrando aqui, eu coloquei para vocês uma tabela de informação nutricional, em que ela traz tantas informações que são importantes para o consumidor e que muitos dos consumidores não olham. E nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Por exemplo, porção de 30 gramas. Eu vou dizer para vocês que muita gente não olha essa porção. Essa porcentagem de VD que é super importante, porque aqui ela vai dizer o quanto que você consumiu daquele nutriente, né? Cada vez que você faz a ingestão dessa porção. E as pessoas muitas vezes não dão bola, não se atentam para esse VD. Né? E o que eu sempre digo, o rótulo ele é uma ferramenta tão importante, né? Porque se o consumidor ele aprende a interpretar esses rótulos, automaticamente ele vai aprender a fazer melhores escolhas. Uma coisa é você escolher um alimento sem estar consciente do que você está consumindo, e outra coisa é você fazer essa escolha, né, sabendo o que você está consumindo. Então, a interpretação do rótulo, ela traz autonomia para o consumidor, né, poder fazer melhores escolhas ali nesses alimentos embalados. Então, justamente cabe, né, a nós que trabalhamos aí com os alimentos nas mais diversas áreas, auxiliar esse consumidor a interpretar melhor esse rótulo, porque ele é uma ferramenta importante na decisão, né? Então, veja, se nós tivermos um consumidor mais crítico, mais consciente do que ele está consumindo, né? Ele determina quais os alimentos que ficam no mercado, gente. Não é a indústria que determina qual alimento vai ficar no mercado. Quem determina qual alimento fica no mercado é o consumidor, porque é ele que tem o poder de compra, é ele que decide onde ele vai colocar o dinheiro dele. Então, se os alimentos continuam a ser vendidos no mercado, é porque tem consumo. Porque se o consumidor para de colocar o dinheiro naquele alimento, a indústria entende que alguma coisa está errada ali e que alguma coisa precisa ser mudada. Então, vem as reformulações ou até mesmo a retirada desse produto do mercado, substitui por outro produto. Então, né, o consumo, essa produção de alimentos, na verdade, ela só existe porque o consumidor deposita o seu dinheiro para aquele alimento. Então, o consumidor mais consciente, mais
sabendo interpretar melhor os rótulos, ele pode fazer melhores escolhas, sim, e justamente direcionar, né, mudar o rumo aí desses alimentos que vão aparecer no mercado, ok? Então, aqui eu peguei um exemplo que essa informação, ela diz respeito à denominação de venda. Denominação de venda é um quesito obrigatório da RDC 259 de 2003, que está sendo agora, vai entrar em vigor com uma nova roupagem, aí, com uma nova numeração. Ela vai, a RDC 259, ela vai fazer parte da RDC 727, agora a partir de 1º de setembro. Então, mas a denominação de venda continua sendo obrigatória como ela já é. O que é essa denominação de venda? É que pouca gente se atenta na hora de comprar um alimento no mercado, tá? Ela é uma frase, ela é uma expressão que vem geralmente no painel principal. O painel principal é aquele que geralmente vem as informações mais relevantes, inclusive a marca do produto. Então, ela é uma frase, ela é uma expressão que diz ali exatamente o que aquele alimento é. Então, por exemplo, isso aqui, a imagem não ficou muito boa porque eu peguei esse produto do mercado mesmo, eu mesmo que fiz a foto. Então, é uma imagem de um requeijão cremoso, aqui o zero lactose. Pode até desconsiderar essa questão de zero lactose, mas está escrito ali requeijão cremoso. E logo ali na lateral você encontra requeijão cremoso para dietas com restrição de lactose. Veja, isso é a denominação de venda, requeijão cremoso. Se ele não fosse para dietas com restrição de lactose, ficaria somente requeijão cremoso, tá? E se a gente for olhar na lista de ingredientes, a gente vai ver que neste requeijão cremoso eu só tenho matéria-prima láctea. Eu não tenho matéria-prima de outra origem, né? Eu tenho leite pasteurizado, eu tenho coagulante, eu tenho creme de leite, eu tenho leite pasteurizado, né? Mas eu não adicionei outras substâncias ali, né? Que não sejam de origem láctea, como por exemplo amido, como por exemplo gordura vegetal. Então, olha a denominação de venda, isso aqui é um requeijão cremoso. Agora eu vou colocar uma outra imagem de um outro produto, que também, se você olhar, né? Ele parece um requeijão cremoso, mas ele não é. Então, ele não está escrito aqui na embalagem requeijão cremoso, está escrito apenas cremoso. Mas você não encontra nesta embalagem, neste rótulo, a palavra requeijão. Por quê? Porque ele não pode colocar. Ah, então ele está enganando o consumidor? Não, porque ele é uma mistura à base de requeijão. E isso pode, por regulamento técnico específico, sim, a empresa pode criar um produto à base de requeijão, mas ela não pode chamar de requeijão. Então, vamos olhar aqui a denominação de venda, né? Aquela frase que volta e meia o pessoal não lê. Está ali, ó, certinho, mistura de requeijão e gordura vegetal e amido. Então, ele está dizendo para o consumidor que aquilo ali é uma mistura de requeijão adicionada de gordura vegetal e de amido. Então, este é um outro produto diferente do requeijão e permitido pela legislação. Ok? Então, às vezes o consumidor compra por engano porque ele não leu o que estava escrito ali. Daí fala, isso aqui é um requeijão fake. Tá certo falar isso? Claro que não, né? Nós não podemos chamar esse produto aqui de fake, uma vez que ele é um produto permitido pela legislação e que a rotulagem dele está de acordo com todas as normas, ele não está levando o consumidor a erro ou ao engano. Então, veja como é importante a gente conhecer, né, esses detalhes da legislação para que a gente saiba se trabalha com isso, criar uma boa denominação de venda ou até mesmo orientar as pessoas em relação a isso. Melhor do que você colocar lá, isso aqui é um produto fake, melhor do que isso seria você orientar. Fique atento à leitura do rótulo, procure essa frase, né? Não precisa nem falar que é uma denominação de venda, porque esse é um termo técnico, mas procure essa frase que vai dizer exatamente o que o seu alimento é, que o alimento que está ali dentro daquela embalagem ele é. E aí você não vai mais fazer confusão e levar uma mistura de requeijão no lugar de um requeijão. Você vai levar a mistura de requeijão quando você quiser levar aquele produto e não porque você não leu as informações. Então, vejam que a importância dos profissionais, né? Como eu já falei, que trabalham com a área de alimentos, saber informar. E esse produto aqui, gente, essa mistura de requeijão está ok. A rotulagem dele está certa. Ele é um produto que pode estar no mercado, ele não está enganando ninguém. Neste caso aqui, ele é um outro produto, diferente do requeijão, à base de requeijão. E permitido pela legislação.
Tivemos um problema também com esse produto aqui, né? Saiu bastante na mídia, porque nós estávamos acostumados somente com o leite em pó integral e de repente começaram a aparecer nas prateleiras um outro produto que era um composto lácteo com fibras, né? E muita gente se confundiu e daí quando o consumidor se deu conta, se sentiu enganado, né? Se sentiu comprando composto lácteo com fibras no lugar do leite em pó integral. As embalagens, os rótulos, né? A parte artística do rótulo era muito parecida, porém não iguais, né? E isso estava levando o consumidor ao engano. Porém, vejam, são dois produtos distintos, leite em pó instantâneo e composto lácteo é permitido, né? O composto lácteo é um alimento permitido pela legislação. Então, não há nada de errado com essa rotulagem aqui, sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista das legislações. Eles estão cumprindo, ele colocou a denominação de venda aqui certinha, como tinha que colocar, e as demais informações na lista de ingredientes e tudo mais, ok? O consumidor não prestou atenção, porém, o que aconteceu é que os PROCONs acabaram comprando essa briga, né? Por quê? Porque o consumidor reclamou, dizendo que estava se sentindo, estava se confundindo na hora de comprar e que pede a diferenciação dessa parte artística, dessa parte do marketing, né, da embalagem, que elas fiquem mais diferentes entre si. Porém, não existe nenhuma legislação que diga que esses produtos aqui, um que é o composto lácteo, o outro que é o leite integral, o quanto de diferença que tem que ter entre essas embalagens. Não existe. Então, essa empresa, ela está infringindo alguma norma de rotulagem? Não, de jeito nenhum. Tá? Mas como o consumidor se sentiu incomodado e procurou os PROCONs estão representando esses consumidores, pedindo para que essas empresas elas tomem alguma atitude para diferenciar essas embalagens. Porém, cabe multa? Não cabe. Cabe alguma, né, ali alguma punição para essa empresa? Não cabe. Por quê? Porque ela está seguindo todas as normas de rotulagem. Então, que fique muito claro isso, né? Antes de sair por aí falando que, né, o produto não poderia, ou que ele está enganando o consumidor, enfim, né, a gente tem que entender muito bem da legislação para saber exatamente do que se trata esses produtos, e o composto lácteo é permitido pela legislação, ok? Então, pode ter sim composto lácteo no mercado, a gente tem que prestar mais atenção na denominação de venda. Outro item que eu coloquei aqui, que geralmente as pessoas, né, não sabem interpretar, é a questão de integral para produtos à base de cereal. Então, eu coloquei aqui um biscoito, né, ele coloca aqui, né, que tem fibras com cereais integrais, e na denominação de venda ele também coloca aqui, ó, biscoito integral, né, com cacau, aveia e mel. Então, ele está dizendo que esse biscoito é integral, ok? Porém, quando a gente vai olhar a lista de ingredientes desse produto, e para quem não sabe, a lista de ingredientes, ela começa sempre do maior para o menor ingrediente em quantidade. Então, quem aparece primeiro é aquele que aparece que está em maior quantidade. E daí vai decrescendo essa quantidade, ok? Então, a gente vê que começa com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, depois vem açúcar, depois vem aveia, e a gente vai ver que a farinha de trigo integral, ela vai mais lá para o final que ela vai aparecer. Então, significa que a matéria-prima integral deste produto, ela é muito baixa. Isso pode acontecer para pães, para biscoitos, para outros produtos. Essa empresa está fazendo alguma coisa errada em relação à utilização desse termo? E eu vou dizer para vocês que não. Porque até este ano, né, até abril de 2022, nós não tínhamos uma legislação que padronizasse, que determinasse qual é a quantidade de matéria-prima integral que nós devemos ter nesses alimentos à base de cereais. Então, ficava a critério da indústria, ok? Se a indústria quisesse colocar 5% de matéria-prima integral e escrever que era um biscoito integral ou um pão integral, ela poderia. Estava infringindo alguma regra, alguma norma, alguma lei? Não. Portanto, isso aqui está correto, né? Até entrar em vigor lá
a legislação que foi a 493, que ela veio de 2021, e que a partir de outubro deste ano de 2022, né, os produtos integrais, eles têm que ter um teor mínimo de ingredientes integrais, que é de 30%. Então, sim, a partir deste ano, né, agora de abril, começaram as mudanças, né? As empresas que quisessem colocar ali produtos à base de cereais, né, como integral, tinham que colocar no mínimo 30% de ingredientes integrais, e ainda esses ingredientes integrais, à base de cereais, eles têm que predominar na formulação, ok? Porém, né, nós tivemos agora em julho aí algumas publicações em diário oficial, então essa RDC 493 aqui, que entrou em vigor agora em abril de 2022, ela vai ser revogada, ou seja, ela vai perder aí a sua atuação, seu poder de regulamentação, porque ela vai ser revogada pela 712, RDC 712 de 2022, que justamente ela é praticamente uma complementação, na verdade, dessa RDC 493. Não muda muita coisa, eles fizeram algumas correções na 493, então apesar de ela ter ficado pouco tempo, né, aí de abril, vai ficar só até setembro, a partir de setembro nós já vamos ter uma outra legislação no lugar dela, mas esse parâmetro aqui de composição mínima foi mantido, tá? Então, continua, as modificações continuam agora em relação ao integral, né, mantendo aí agora o mínimo de 30%, que é excelente para o consumidor, né, porque a partir da data depois que esses alimentos integrais eles tiverem já com suas rotulagens todas de acordo com a legislação, o consumidor pode ficar mais tranquilo, porque quando ele realmente pegar lá no mercado, né, for comprar um alimento que está escrito integral no rótulo, ele realmente vai saber que pelo menos 30% dos ingredientes ali são integrais, e não mais como era antes, né, que não tinha esse parâmetro. Então, realmente veio uma legislação aí que é muito boa aí para o consumidor, né. Em relação à informação nutricional, né, quando eu falo que às vezes os consumidores não sabem interpretar, por exemplo, aqui é um lamen, né, um macarrão instantâneo. Então, olhando a tabela de informação nutricional, a porção dele é de 85 gramas, que é um prato, sendo que 80 gramas é do macarrão e 5 gramas do tempero. Então, quando eu preparo, né, esse macarrão com esse tempero junto aqui, muitas vezes o consumidor nem olha para a porcentagem de VD. E eu falo o quanto é importante, porque a porcentagem de VD, ela diz o quanto você já consumiu daquele nutriente, né, no teu dia, quando você consome aquela porção daquele alimento. Então, um prato desse macarrão, ele vai fornecer de gordura total 16 gramas. Então, o que significa isso? Significa que quando eu faço o consumo dessas 85 gramas, eu já atinjo 29% do valor diário que eu deveria consumir do dia das minhas gorduras totais. Então, quase 30% das gorduras totais eu já estou consumindo com um único pacote desse macarrão. Se a gente for olhar na gordura saturada, né, eu consigo, com esse pacote de macarrão, 33% do VD. Ou seja, 33% das gorduras saturadas eu já estou consumindo com esse pacote. Agora vamos olhar o sódio ali, né? Se eu consumir este pacote com tempero, neste prato de macarrão temperado, eu vou consumir 59% do VD do sódio. Quase 60% do que eu poderia consumir o dia inteiro, eu consumi com uma porção desse alimento. Então, veja, se a gente for levar em consideração, né, o café da manhã, o almoço, o lanche, janta e tudo mais, né, um indivíduo que consome este produto aqui, com 60% do VD de sódio, ele extrapola os 100% do VD de sódio fácil no final do dia. Então, veja que informação importante, que informação rica, na verdade, aqui, que muita gente não faz uso dessa informação, né? E muitas vezes não sabe o quanto que está consumindo ali, né, de sódio, de gordura total, de gordura saturada nesses produtos ali que são embalados. Então, vale muito a pena, sim, saber interpretar essas informações que estão na rotulagem. Outro item que eu coloquei aqui é a porção, né? Quando eu dou aula, às vezes meus alunos lá, e eles descobrem que a porção
muitas vezes não é o pacote inteiro daquele alimento, que às vezes tem alguns pacotes, algumas embalagens, que elas são maiores e elas não são embalagens individuais. Então eu coloquei aqui, né, uma batata frita, o pacote dela tem 57 gramas, mas a porção recomendada, gente, e a porção ela é recomendada pela legislação. Atualmente, a legislação 359, que vai passar a ser um anexo da nova legislação da Instrução Normativa número 75. Então, a gente não determina sozinho essa porção ela já é determinada numa legislação. Então, ela diz que para esse produto aqui, né, para esse produto desse tipo, uma batata frita, por exemplo, a porção recomendada de consumo é de 25 gramas e não o pacote de 57. Mas, muitas vezes, né, eu vejo que os meus alunos lá consomem o pacote de 57 e eles olham a informação de 25 gramas. Só que eles esquecem de multiplicar o equivalente ali, porque você está comendo mais que o dobro quando você come um pacote desse. Mesma coisa nas barras de chocolate. A barra de chocolate lá com 90, com 100 gramas, a porção é 25, é um quadradinho ali, 25 gramas. E muitos alunos falam que eles achavam que aquela informação nutricional era para aquela barra inteira, né? Então, e o que não é verdade, porque às vezes tem que multiplicar aquele valor por 4. E a gente vai ver essa mudança na legislação, na nova legislação, né? Que justamente é o assunto aí, na nossa conversa, que justamente por essas questões a nossa legislação mudou, né? E vai trazer informações em relação ao número de porções, o que não existia na legislação atual. Então, ficar atento à porção. Muitas vezes, gente, a porção não é aquela embalagem toda, é uma parte daquela embalagem. Outra informação importante na rotulagem é a questão dos alergênicos, né? Então, muita gente também não sabe o que significa aquela expressão alérgicos contém e alérgicos pode conter. Quando está escrito alérgicos contém, é porque na formulação daquele produto, aquele alergênico está presente. Então, por exemplo, no caso dessa batata aqui, alérgicos contém derivado de soja. Se eu for olhar na lista de ingredientes, eu vejo que tem óleo misto vegetal de palma e soja. Então, a soja está aqui na lista de ingredientes, aparecendo como um alergênico e por isso foi colocado, né, ali alérgicos contém derivados de soja. Agora, se a gente for olhar ali na sequência, diz, né, alérgicos pode conter leite. Poxa, mas uma batata frita pode conter leite? Aí você vai olhar na lista de ingredientes e você não encontra o leite. Porque realmente, quando eu escrevo pode conter, é porque é por contaminação cruzada. Este alergênico, ele não está nos ingredientes daquele produto, mas ele está ou numa matéria-prima que trouxe essa contaminação cruzada ou no equipamento, né? No mesmo equipamento que é utilizado para vários alimentos pode ter essa contaminação cruzada, ok? Então veja que informação importante que muitas vezes as pessoas não sabem a diferença entre o alérgicos contém e o alérgicos pode conter na rotulagem de alimentos. E aqui, né, só colocando ali os alergênicos, quem traz a questão dos alergênicos é RDC 26, que também, né, ali ela vai passar a fazer parte da 729 a partir de setembro, 1º de setembro de 2022, né? Essa legislação, a RDC 56, ela vai deixar de ficar vigente e ela foi incorporada na RDC 727. Então, aqui são 18, né, itens ali que são considerados os alergênicos, de acordo ainda, né, com a RDC 26, mas relembrando que ela vai aí passar a fazer parte da RDC 727 a partir de setembro de 2022. E agora chegamos, né, ao ponto que justamente era o ponto inicial ali em relação às mudanças na rotulagem nutricional, e eu venho falar da nova legislação, mas eu não podia falar da nova legislação sem falar sobre essa parte introdutória ali, que é super importante, até mesmo para vocês entenderem como está agora e o que vem pela frente. Então, as legislações que tratam da rotulagem nutricional, vejam, agora vocês já sabem que rotulagem não é só informação nutricional, que eu tenho a informação nutricional, mas que eu também tenho as outras informações obrigatórias que não são nutricionais, tá?
Então, essa mudança na informação nutricional já se sabia lá desde 2011 que ela precisava mudar. Por quê? Porque ela é uma legislação que é RDC 360 de 2003, RDC 359 de 2003 também. Lá em 2011 já se via que o consumidor não sabia interpretar e isso era uma preocupação aí para os órgãos regulamentadores, né? Mas eles começaram justamente a atuar, né, frente a essas novas legislações a partir de 2014. As nossas legislações, elas pertencem, né, ali ao Mercosul e por isso elas precisam ser colocadas na agenda regulatória do Mercosul. Então, a Anvisa, lá em 2014 e 2016, ela começou a identificar o problema regulatório, ou seja, o que o consumidor não consegue interpretar, né? Quais são as dificuldades? Então, em 2014 e 2016 foram feitas essas pesquisas, até vou mostrar uma delas ali para vocês. Para que em 2017, quando eles começassem a tratar, né, desse tema na agenda regulatória lá no Mercosul, já se soubesse quais eram os problemas em relação à rotulagem nutricional. E foi isso que aconteceu, né? Em 2017, a Anvisa já tinha um relatório, né? Aí começaram a tratar os assuntos lá no Mercosul, né? Aí foi publicado em 2018, né, um relatório preliminar, né, da análise de impacto de regulatório sobre rotulagem nacional, quer dizer, já em 2018 já se sabia mais ou menos, né, o que era e para onde deveriam ir essas modificações, né. Em 2019 começou a etapa de diálogos entre os setores, né, tanto a parte da indústria, quanto a questão ali da parte de defesa do consumidor, o IDEC, os conselhos e tudo mais, né, para tentar chegar num consenso em como que seriam essas mudanças. E em 2020, não sei se vocês lembram, foi um ano em que saiu, né, foi publicado no Diário Oficial RDC 429, a Instrução Normativa número 75, que falava que agora, em 2022, as informações nutricionais iriam mudar. Então, veja que lá, desde 2020, a gente já está sabendo que esse ano é o ano que muda, né, toda essa informação nutricional. E em 2021, né, o ano passado, colocaram essas perguntas e respostas. A Anvisa liberou um caderno de perguntas e respostas, muito bom, até recomendo a leitura, né, ali sobre essa nova rotulagem. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né, como eu tinha falado, olha aqui, ó, 2016... O IDEC, né, colocando ali, consumidores ainda têm dificuldades de entender os rótulos de alimentos. É aquela fase em que eles estavam levantando esse problema para entender melhor o que o consumidor não entendia. Então, aqui uma parte da pesquisa, né, colocaram lá 54,2% vivem na região sudeste, 73,2% que participaram da pesquisa são mulheres, o 31,4% tem ensino superior e assim por diante, né? Aí eles fizeram um levantamento aqui que 34,8% conseguiu compreender o rótulo quase totalmente, 31,1% parcialmente, olha lá, 8,5% muito pouco e 0,4% praticamente nada. E aí isso é um resumo, né, do que eles fizeram e o que dificultava essa compreensão. A maioria colocou a letra muito pequena e essa mudança vem para a nova rotulagem agora. Termos técnicos e números 51%, 46,4% poluição visual do rótulo, 41,6% necessidade de cálculo da porção. Então, justamente, né, fazendo esse levantamento, conseguiu se direcionar para o que a gente vem né, aí acompanhando essa mudança. Então, lá naquela época, quando eles estavam tentando, né, fazer ali essa conversa entre os setores, de um lado tinha a rede de rotulagem, representava a indústria, e de outro lado, né, ali os institutos de defesa do consumidor, a Anvisa, os conselhos, né, de um outro lado, ali defendendo modelos diferentes de rotulagem. Por exemplo, né, a defesa do consumidor, ali os IDECs, a Anvisa, os CRNs, eles defendiam esse modelo de advertência, né, na forma de triângulos, círculos ali, alto em açúcares, alto em gorduras saturadas, alto em sódio. A indústria não concordava com esse modelo e sugeria um modelo semafórico, né, que é com cores, né, verde para baixo, amarelo para médio e alto seria o vermelho. E aí colocaria aqui com as porcentagens. Também
não chegaram a um consenso, esse modelo semafórico também não foi aceito, e nós ficamos num outro modelo que eu vou mostrar mais para frente, mas acredito que vocês já devam ter visto, né, alguma coisa sobre o assunto, que é o modelo de uma lupa, né? Então, não se chegou assim a um consenso nesses dois modelos e partiu-se para um terceiro modelo que vai entrar em vigor agora em outubro de 2022. Então, lá, ó, no Diário Oficial, lá em 2020, RDC 429, com a sua Instrução Normativa 75, também de 2020. Veja, ambas entrarão em vigor dia 9 de outubro de 2022. Vejam que foi dado 2 anos para que as empresas, para que as indústrias tomassem ciência de que este ano iria mudar. Já se passaram 2 anos, nós já estamos aí prestes a fazer a mudança dessas legislações, e eu ainda vejo aí muita gente parada em relação a essas mudanças, tá? Então, 2022 já chegou, outubro já está aí, e há uma necessidade de se correr agora para conseguir adequar os alimentos a essa nova rotulagem nutricional, tá? Bom, atualmente, né, antes da mudança, a nossa rotulagem nutricional ela tem 2 pilares. Ela fundamenta-se na tabela de informação nutricional, que é aquela tabela lá com carboidratos, proteínas, tudo mais, e as alegações nutricionais, que eu posso fazer colocando a fonte de fibra, rico em vitaminas, né, fonte de minerais, isso são alegações nutricionais. Então, nós atualmente temos a rotulagem nutricional fundamentada em 2 pilares, que são essas duas. Qual é a novidade? A partir de outubro, nós teremos um terceiro pilar, que é a rotulagem frontal. Então, a nossa rotulagem nutricional agora passa a ter um terceiro item, que é esse daqui, né? Vocês já devem ter visto alguma coisa sobre o assunto, mas são 3 nutrientes ali que foram escolhidos para ser colocados como rotulagem nutricional frontal. Quem são esses nutrientes? Açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. Por quê? Porque o consumo excessivo desses nutrientes, né, pode, de repente, a longo prazo, levar aí a algo não benéfico, né, ao organismo do consumidor. Então, são nutrientes que devem ser consumidos, mas sempre tomando ali cuidado para não extrapolar a sua quantidade, né, diária. Então, por isso que escolheu-se o açúcar adicionado, a gordura saturada e o sódio. E o nosso modelo é esse, né, da lupa, em branco e preto, né, nesse formato aqui, nesses modelos que a Anvisa permite. Então, a partir de outubro de 2022, nós já podemos começar a ver aí rotulagens nutricionais frontais. O objetivo disso é atingir mesmo aquele consumidor que não tem o hábito de ler as informações, né, olhar a tabela de informação nutricional, mas já na frente da rotulagem, na frente da embalagem, já vai estar essa rotulagem nutricional frontal. Então, essa é uma novidade, né? Ah, mas quando que eu posso colocar essa rotulagem, que eu devo colocar essa rotulagem nutricional frontal? Bom, eu tenho limites ali, né? Então, os alimentos para isso são divididos em sólidos e líquidos. Então, açúcar adicionado, quando eu tiver uma quantidade maior ou igual a 15 gramas em 100 gramas do produto, ou se o alimento for líquido, uma quantidade maior ou igual a 7,5 gramas por 100 ml, vai aparecer lupa. Gorduras saturadas, maior ou igual a 6 gramas por 100 gramas, vai aparecer lupa. Quantidade maior ou igual a 3 gramas por 100 gramas em 100 ml, vai aparecer lupa também. E sódio, quando tiver uma quantidade maior ou igual a 100 miligramas por 100 gramas, vai aparecer lupa. Ou o alimento for líquido, né? Se ele for líquido, uma quantidade maior ou igual a 300 miligramas por 100 ml, também vai aparecer lupa, tá? Então, são essas aí, são os valores, né, de referência para colocar a informação nutricional frontal. E a outra novidade é o formato da nossa tabela de informação nutricional, né? Ela tem várias mudanças aí. Por exemplo, a primeira novidade é que agora, além dos carboidratos, passa a ser obrigatório colocar os açúcares totais e os açúcares adicionados na tabela.
Outra mudança é que além da informação nutricional da porção, que a legislação determina qual é o tamanho da porção, eu também tenho que colocar por 100 gramas do produto. Isso é muito bom porque facilita a comparação entre produtos diferentes, né? Produtos que são similares ou de marcas diferentes, por exemplo, eu posso comparar 100 gramas para 100 gramas do outro. Então, isso fica muito melhor. Também facilita para quem trabalha com rotulagem, porque agora a gente vai ter as informações necessárias aqui no próprio rótulo do alimento. Aquela frase ali, baseada numa dieta de 2.000 quilocalorias, também não vai existir mais, vai ficar essa frase aqui embaixo. Está marcado aqui em marrom, né, a porcentagem de DVD, porque continua sendo obrigatório colocar a porcentagem de DVD, mas o valor base para cálculo vai mudar. Então, nós temos ali valores de referência hoje pela 360 que nós fazemos o cálculo do VD, tá? Agora, na nova legislação, ela vai mudar essa base de cálculo do VD. Então, quem trabalha com rotulagem tem que ficar atento, porque essa base de cálculo muda a partir de outubro agora de 2022, tá? Nós temos outra base, mas isso está na Instrução Normativa 75. Outra coisa muito interessante, lembra que eu falei? Aqui vai estar a porção do alimento, mas eu tenho que dizer quantas porções tem naquela embalagem. Então, por exemplo, no caso da barra de chocolate, vamos imaginar que a nossa barra de chocolate ela tem 100 gramas. A porção é 25 gramas, a porção recomendada. Então, quantas porções tem naquela barra? Eu tenho que escrever que tem 4 porções, para ver se o consumidor presta mais atenção nessa questão de que não é a barra toda que ele tem que consumir, que existem várias porções dentro daquele pacote, se o pacote, né, ou se o recipiente não for uma embalagem individual, tá? Outra novidade é que a nova legislação permite mais modelos do que nós temos hoje, porque atualmente nós temos só 3 modelos de tabela de informação nutricional, que é o vertical A, vertical B e o linear. E agora nós vamos ter esses modelos, né, o vertical, o horizontal, colunas quebradas, 2 modelos de colunas quebradas, o agregado e o linear, né, e o linear de forma mais clara do que ele é hoje, né, de mais fácil visualização dos nutrientes, né, então veja que aí ampliou-se, na verdade, as possibilidades de colocar informação nutricional no formato dessas tabelas. Em relação, né, aos prazos, que sempre me perguntam, todo mundo vai ter que mudar, todos os rótulos vão ter que estar mudados no dia 9 de outubro agora de 2022? Não. A legislação diz que eles têm a maioria dos alimentos, né, em geral, que já estão no mercado, eles têm até outubro de 2023 para fazer essa adequação. Então, por exemplo, eu tenho um produto, ele já está no mercado, né? Eu ainda estou com meus rótulos antigos, até quando eu tenho para me adequar? Até outubro de 2023. Agora, se eu for lançar um produto em outubro, né, a partir do dia 9 de outubro, eu já tenho que, esse produto já tem que estar de acordo com as normas, porque ele é um novo produto, ele não estava no mercado. Então, tudo que for lançado, né, aí a partir dessa data já vai ter que estar de acordo com as novas normas. Porém, tem algumas empresas que têm prazos maiores, olha aqui, vai até outubro de 2024, são 24 meses. Quem são elas, né? Os alimentos fabricados por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, empreendimento econômico solidário, microempreendedor individual, presta atenção aqui, porque o microempreendedor individual ele tem 24 meses para se adequar, agroindústria de pequeno porte, agroindústria artesanal e alimentos produzidos de forma artesanal. Tá? Então, esses produtores têm 24 meses para se adequar. Temos aí o maior prazo, que é de 36 meses, que é até outubro de 2025, para as bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis, ou seja, essas empresas que têm embalagem retornável, elas têm que ir fazendo essa mudança gradual, não é deixar lá para 2025 para trocar todas as embalagens, não. Elas têm que ir fazendo um processo gradual de substituição desses rótulos, ok? Agora, quem é que deve estar preocupado neste momento, porque vai ter que estar de acordo com as normas vigentes no dia 9 de outubro de 2022. Esse que eu coloquei em negrito aqui, ó.
aqueles produtos destinados exclusivamente ao processamento industrial ou ao serviço de alimentação, que nós chamamos de B2B, né? São aqueles produtos, por exemplo, que ele não é vendido no varejo, ele vai direto para uma outra indústria. Por exemplo, vamos imaginar que eu produza floco de batata para fazer purê de batata, mas esse floco de batata não vai ser vendido em pacotinho lá no mercado para o consumidor final. Eu vendo em quantidades maiores para um restaurante, eu vendo em quantidades maiores para uma outra indústria que usa essa matéria-prima no processo. Então, essas empresas, essas indústrias que trabalham com o B2B exclusivamente, né, vão ter que se adequar, sim, a partir do dia 9 de outubro deste ano, 2022, tá? Então, essas empresas é que têm que estar correndo agora aí, né, para adequar essas informações, para liberar essas informações aí para as outras empresas, para que elas possam adequar os seus rótulos também. Bom, então muita gente me pergunta também, tá, mas onde que eu acho essas informações, quais são os órgãos regulamentadores, né, da rotulagem? Então eu vou dizer assim para vocês, em primeiro lugar a Anvisa, porque essas novas legislações, né, são todas da Anvisa, então elas estão na Anvisa. O MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também, né, em alguns dos seus produtos, e o Inmetro. O Inmetro só diz respeito ao peso líquido, tá? Então, em relação a pesos e medidas, ali é Inmetro, então é algo muito menor, né? Se eu quero saber o tamanho o número da letra que eu tenho que escrever numa determinada embalagem de alimentos, eu olho no Inmetro. Mas as legislações novas aqui na Anvisa, como eu vou mostrar para vocês, a Anvisa tem uma biblioteca de alimentos. Dentro dessa biblioteca de alimentos, se você for procurar rotulagem lá, né, você vai abrir algo semelhante a isso que eu estou mostrando para vocês, lá no item 2.1, rotulagem de alimentos, e lá vão estar as legislações vigentes, né, as legislações aí que vão entrar em vigor, as que estão em vigor, estão todas nessa biblioteca de alimentos. Então, é muito fácil de procurar essas legislações ali na biblioteca de alimentos da Anvisa. Então, essas novas legislações vocês procuram nessa biblioteca de alimentos da Anvisa, ok? E para finalizar, eu gostaria de falar dos desafios dessa nova rotulagem. Onde será que estão os desafios, né? Porque foi dado 2 anos aí para as indústrias tomarem conhecimento e se organizarem para fazer essa mudança. Primeiro, eu mostrei para vocês ali na tabela que nós vamos ter que colocar agora carboidratos totais, carboidratos totais, açúcares totais e açúcares adicionados, ok? Então, como é que eu vou saber quanto que tem de açúcar total e de açúcar adicionado no alimento? Esses produtos vão ter que ir para análise, vão ter que ir para o laboratório, para que sejam analisados e para que eu possa saber o que é carboidrato, o que é açúcar total e o que é açúcar adicionado, ok? Isso impacta em custos de análises laboratoriais, né? Porque alguns produtos eu tenho que mandar analisar, não tem jeito, porque se eu for procurar em algumas tabelas, a maioria das tabelas que nós temos de composição nutricional, elas não trazem essa informação de carboidrato total, carboidrato total, açúcar total e açúcar adicionado, ok? Então, muitas empresas estão realmente aí tendo que investir um valor significativo para mandar os seus produtos para fazer essas análises laboratoriais. Então, o custo é impactado já por essas análises. O custo de rotulagem, porque as empresas vão ter que contratar profissionais para fazer esses dizeres de rotulagem, vão ter que contratar profissionais, designers gráficos, né? O pessoal do desenho ali gráfico para desenvolver a arte, para fazer colocar toda essa informação no rótulo. Então isso também é custo, né? A questão de fazer o clichê para a impressão, a própria impressão desse rótulo também gera custo. Então o custo é um desafio. Por isso que foi dado tanto tempo para as indústrias, para as empresas se programarem, porque isso causa um impacto, sim, além de relação aos custos, né? O prazo, porque algumas empresas deixaram para a última hora e agora as análises laboratoriais, laboratórios, eles têm um certo, digamos assim, número de análises que eles conseguem fazer em um determinado dia, né, ou mês. Então, se aparecem muitas análises laboratoriais para serem feitas, o que acontece é que o prazo de entrega desses laudos vai aumentar.
né? Então, muitos laboratórios que antes entregavam laudos aí em 20 dias, estão entregando em 3, 4 meses, né? Por conta da demanda. Então, o prazo de rotulagem, encontrar o profissional que faça a rotulagem desses produtos, o designer gráfico que venha fazer o desenvolvimento dessa arte e colocar todas essas informações, e a própria impressão, porque se aumenta o volume de impressão ali, muitas vezes, né, a gráfica não tem como fazer aquela demanda ali num determinado prazo. Então, cuidar com isso, não deixar tudo para a última hora, porque realmente você pode achar que de repente em 30 dias você vai resolver essa questão da nova rotulagem e não vai, por conta aí desses entraves, né, dessa demanda aumentada aí de última hora. E eu coloco aqui também profissionais capacitados, né, até porque há necessidade de capacitação dos profissionais para fazer essa rotulagem, de compreender essa nova legislação, porque isso foi uma coisa que eu já me antecipei, já desde o ano passado eu venho treinando profissionais para essa capacitação, para trabalhar com a nova rotulagem, porque imaginem quantos profissionais vão ser necessários para absorver essa demanda de rótulos que vão precisar dessa adequação, né? E uma coisa é um profissional capacitado, aquele que realmente sabe, daquele que acha que sabe fazer, né, a rotulagem. A rotulagem, ela não é algo difícil de ser feito, mas ela precisa de uma metodologia, ela precisa de um conhecimento prévio, tá? Para que você possa fazer o rótulo e adequar dentro de todas as legislações que são necessárias, né? Aí para que o teu cliente não venha a ter problema depois aí com os órgãos fiscalizadores. Então eu acredito que realmente aí é um desafio, né, dessa nova rotulagem, essa nova informação nutricional, que a partir de outubro deste ano, né, já vai entrar em vigor aí no nosso território nacional. Então, era isso que eu precisava falar com vocês, era essa mensagem que eu tinha que passar. Agora vocês já sabem o que vem pela frente, né? Quem não sabia já sabe onde buscar essas informações, já sabe que é importante a capacitação, já sabe que é importante não deixar para a última hora, ok? Então, eu fico à disposição, caso vocês queiram entrar em contato ou tenham alguma dúvida, aqui estão aí, né, as minhas formas de onde vocês me encontram, podem perguntar, né, em relação à rotulagem nutricional ou até mesmo sobre a rotulagem geral também. Eu fico à disposição de todos e obrigada aí por esse tempo que passamos juntos. Até mais.